Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais uma análise geral, isso mesmo, uma análise geral de um pay-per-view antigo, uma ideia que alguns estavam me passando aqui já faz um tempo de eu começar a analisar shows antigos da WWE, né, eventos que eu não analisei, né, que o canal ainda não existia na época. Muita gente gostaria de ver eu falando sobre esses pay-per-views, então eu quero começar a trazer isso a partir de agora, meio que um quadro fixo aqui no canal, mas tem que dar engajamento, né? Então eu peço sugestões de vocês, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo aí com seus amigos, para poder estar dando sequência a esse tipo de vídeo no canal. Deixem sugestões aí de vídeos que vocês querem que eu analiso e tal, curta o comentário de alguém que tenha sugerido um pay-per-view que você quer que eu analiso, e eu vou até pedir para vocês não irem tão longe, né? Por mais que eu queira analisar vários eventos da WWE, não precisa voltar lá em 92, porque, sei lá, se for analisar o SummerSlam de 92, por mais histórico que ele tenha sido, eu não sei se 2.000 pessoas vão se interessar em assistir o vídeo, por exemplo, né? Então vamos tentar ficar em pay-per-views mais, assim, desse século, pelo menos, tá? Então espero que tenha um bom engajamento. Lembrando também, galera, que esse tipo de análise não vai ser uma análise tão detalhada igual normalmente são as análises gerais dos pay-per-views atuais, porque a ideia aqui não é falar exatamente o que aconteceu em cada uma das lutas ponto por ponto, é fazer um negócio mais resumido, mas que dê para entender, beleza? Então vocês vão assistindo, vocês vão entendendo. Outra coisa, eu tenho que respeitar aqui também o contexto da época. Não adianta nada também eu querer analisar aqui já sabendo do futuro, já sabendo o que aconteceu com tal rivalidade, com tal resultado, né? Então eu vou tentar voltar naquele contexto para as coisas ficarem melhor esclarecidas, beleza? Vocês vão assistindo e vocês vão compreendendo melhor, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal e vamos nessa. Bom, hoje eu vou analisar a WrestleMania 31 e já vou começar falando sobre o visual da arena, né? Porque foi uma WrestleMania diferente, foi uma WrestleMania que começou de tarde, né? Começou com sol e tudo, e fazia já um tempinho que não rolava uma WrestleMania assim, que a maior parte do evento acontecia de tarde, né? Acontecia aos claros ali, não tinha tanta iluminação e foi se encerrar apenas de tardezinha ali, não tava nem quase escuro direito, né? Então foi uma pegada diferente que inicialmente eu pensei até que poderia não ficar muito legal, mas até que algumas entradas conseguiram ser boas tanto quanto, né? E, assim, o estádio também não ficou muito bem enfeitado. Se você pega a WrestleMania 30, a anterior, que foi aquelas iluminações, cheios de efeitos, assim, aquela arena lotada, compara com a 31, você vê que é um negócio mais simples. Então, em termos visuais, ele não chamou muito a atenção essa WrestleMania 31. No kickoff rola um combate pelo título de duplas. Na época, vale lembrar que só existia um título de duplas. E estava lá, então, Tyson Kidd e Cesaro, os atuais campeões ali, com a Natália sendo manager. Tinha o New Day ali também, Big E, Kofi Kingston e Xavier. Tinha os Los Matadores, né? Com ali o Torito acompanhando o Diego e o Fernando. E também o Jimmy e o Jey Uso, acompanhados da Naomi, né? Um combate ali ok, né? Deu até um certo tempinho para as duplas, cerca de 10 minutos de combate, sem tantas novidades. Tyson Kidd e Cesaro vencem e se mantêm como campeões. Nada demais nesse início de kickoff. E aí a gente foi para algo realmente interessante, que seria o Andre the Giant, né? O Andre the Giant, que havia tido sua primeira edição na WrestleMania anterior com o Cesaro vencendo, o que foi uma das melhores lutas daquela WrestleMania 30, uma das mais emocionantes, né, com o Cesaro eliminando por último o Big Show. Essa WrestleMania 31 tinha vários participantes também ali, bastante fortes, inclusive os próprios ali que participaram das duplas, como o Cesaro, inclusive, que era o atual vencedor, participou também novamente, mas dessa vez não deu muito certo pra ele, né? O Ryback estava lá, também não conseguiu vencer. A verdade é que quem estava bem demais nesse combate era o Big Show desde o começo, né? Diversos superstars se unindo para tentar eliminar o Big Show e não conseguindo. O Big Show realmente estava quase que imparável. E o destaque final, claro, vai lá para a relação do Miz e do Mizdow, né? Para quem não lembra, na época, Mizdow era o Damien Sandow se fazendo de dublê de The Miz. Só que o The Miz estava maltratando ele demais naquele período e o pessoal sabia que em algum momento o Mizdow iria finalmente ali perder a paciência com o The Miz. E foi o que aconteceu. O Mizdow foi lá então e depois ali de o Miz lhe dar ordens ali para os dois se unirem e eliminar logo o Big Show, o Mizdow foi lá e jogou o Miz para fora. O Miz que inclusive já tinha tentado, já parece que jogar ele para fora, mas o Mizdow ali não foi eliminado, né?
Foi um erro dele, porque ele poderia primeiro ter se unido ao Miz para eliminar o Big Show, que era um adversário complicado, para depois, quem sabe, trair o Miz. Mas ele foi na emoção da galera, eliminou o Miz ali, o público foi à loucura. E nisso ele teve que enfrentar o Big Show sozinho, algo que não deu muito certo. Ele até foi melhor do que o esperado, deu uns tremendos suor ali em Big Show, mas o Big Show escapou dele, eliminou o Mizdow e venceu aquele Andre the Giant. Pra falar a verdade, o resultado é bastante justo. O Big Show é especialista em batalhas royais, é um gigante, é um sucessor, podemos dizer assim, de Andre the Giant. As comparações existem há anos, então óbvio que ele merecia vencer esse combate, óbvio que ele era um nome ideal ali para vencer esse combate um dia, né? Então ele vence na segunda edição, depois de ter sido ali, então, o vice-vencedor, podemos dizer assim, da WrestleMania 30, né? Então, acho que um ótimo resultado. O Mizdow, por mais que estava ali com bastante popularidade, não fazia sentido vencer uma batalha royal assim, a não ser se fosse com o Miz sendo eliminado por último, com ele traindo o Miz dessa maneira. Aí, talvez para gerar uma boa reação do público seria ideal, mas já tinha gerado já com ele eliminando o Miz, então não tinha necessidade de ele vencer a batalha royal, algo que ficou muito mais credível estando com o Big Show, né? Então nós vamos para a abertura principal do show. Finalmente iríamos então ali para o show principal. E lá nós tivemos então uma ladder match válido pelo título intercontinental. Pois é, estava lá Daniel Bryan, Barrett, né, Bad News Barrett, que era o atual campeão inclusive, R-Truth, Dean Ambrose, Luke Harper, Dolph Ziggler e Stardust, né? Vários superstars interessantes num combate que estava bem em aberto. A gente vinha de uma época que o Dolph Ziggler estava muito bem, com muita popularidade, então para ele ser campeão também ali não seria nenhum absurdo, estava bem conectado com o público, estava babyface, estava queridão. Nós tínhamos ali um Dean Ambrose que era um Dean Ambrose que ainda não havia ganhado um título desde que o Shield acabou. Mas ainda assim, apesar de não ter ganhado, o pessoal imaginava que esse momento poderia chegar finalmente na WrestleMania, já que tava todo mundo ali ganhando alguma coisa desde que saiu do Shield. Faltava o Ambrose, né? Quando é que o Ambrose vai ter o momento dele? Provavelmente pode ser na WrestleMania, quem sabe agora. Ele foi um dos destaques nessa rivalidade. Você tinha um Luke Harper, que também nesse período tava indo bem. Inclusive era ex-campeão intercontinental, era campeão intercontinental até pouco tempo ali, ganhando do Dolph Ziggler, perdendo depois, mas fazendo ótimas apresentações. Tava over o bastante. E foi muito bem nessa luta, pra mim foi o melhor dela, fez um grande destaque, tirou o Ambrose da jogada, só não venceu porque tiveram que fazer uma aliança contra ele. Você tinha alguns participantes ali que você já imaginava que talvez não fossem vencer, né? Você tinha o Barrett, que o pessoal nem sabia como ele ainda estava como campeão, como ele chegou na WrestleMania como campeão, fez até um bom combate ali, fez o Bull Heyman ali pra cima dos adversários, até que interessante, mas né, depois nem foi o último a ser jogado pra baixo. Na verdade, a disputa ficou entre os dois principais favoritos mesmo, Daniel Bryan e Dolph Ziggler, os dois brigando ali fielmente. Chegaram a bater cabeça um no outro pra ver quem ficava na escada. O Daniel Bryan tem uma testona maiona, levou a melhor, Ziggler cai, Daniel Bryan pega o título continental e conquista o cinturão, né? E tinha até o Stardust também na luta, coitado, mas ele tinha levado até uma escadinha lá especial dele de estrelas, não serviu de nada, os caras quebraram a escada dele. O R-Truth era só uma piadinha mesmo lá mesmo no combate, você também não imaginava que ele ia virar campeão. A verdade é que os dois resultados ali mais aceitáveis seriam Daniel Bryan ou Dolph Ziggler. Eu preferia que o Ziggler tivesse vencido. O Ziggler não teve ali o seu momento na WrestleMania, já fazia um tempo já que ele merecia ter um combate na WrestleMania onde ele fosse vencer sem precisar ser aquele lá que foi de times, né? E ele acaba que não tem, na época, nenhum combate individual, e quando tem esse combate aí de escadas, mesmo estando over ali, mesmo estando legal com o público, acabaram fazendo ele ser derrotado ali, não conseguindo vencer. Só que é compreensível o Daniel Bryan ter vencido porque o público iria cair matando se ele não ganhasse. A gente tem que lembrar que nesse período o pessoal já tinha ficado muito pistola com o Daniel Bryan não ter vencido o Royal Rumble Match de 2015, né? Ele não vencendo de 2014, o pessoal já ficou pistola, a WWE teve que mudar a storyline, ele teve que ir pra WrestleMania ganhar lá o título mundial da evento principal depois de derrotar o Triple H de Randy Orton e Batista. Na WrestleMania seguinte, tiveram que fazer algo parecido, né? Pô, a gente não vai mudar de novo os planos do Royal Rumble Match, né? Mesmo o pessoal vaiando e cancelando a WWE Network. Então o que a gente faz? A gente faz ele ganhar o título, o segundo título mais forte porque na época, pra quem não lembra, só tinha um título mundial, e depois o intercontinental, depois o americano e o de duplas. Então vamos dar o segundo mais forte pra ele, mais tradicional, que é o intercontinental na WrestleMania, né? Assim o público fica feliz, já começa o show assim, todo animado, e foi isso que aconteceu. O pessoal já ficou animado, já ficou no pique já ali, com o Daniel Bryan conquistando aquele cinturão. Então foi uma boa luta ali e um resultado também que foi compreensível.
Na sequência, a gente vai então pro combate do Randy Orton contra o Seth Rollins, né? Detalhe que todos os combates aqui dessa WrestleMania podemos dizer que tiveram boas histórias, tiveram histórias bem desenvolvidas, pelo menos ali, que realmente o pessoal estava acompanhando desde o começo. E essa de Randy Orton contra Seth Rollins não é diferente, né? Você tinha um Seth Rollins que tinha entrado para a autoridade, na época que o Randy Orton era o foco principal e ele era o plano B. Com o tempo, o Randy Orton vai se tornando um tanto obsoleto para a autoridade, e a autoridade descarta ele, o Seth Rollins trai o Randy Orton. Randy Orton volta depois, inicialmente até demonstra que queria ajudar o Seth Rollins e voltar para a autoridade, mas era tudo um plano para humilhar o Seth Rollins. Nisso acaba rendendo então esse combate aí na WrestleMania, né? Eu achei um combate assim bom, né? Tipo, o Seth Rollins talvez ele poderia fazer mais? Poderia, até porque a gente estava acostumado a ver ele fazendo isso contra um Ambrose no ano anterior e também contra o Brock Lesnar e o John Cena na própria Royal Rumble que a gente teve naquele mesmo ano, né? Mas o Randy Orton ali, vocês conhecem que muitas vezes acaba não demonstrando tudo o que sabe, acaba tendo aquela tal da preguiça. Então foi um combate regular, até porque não era um dos principais combates da noite. Então não teve tanto tempo assim, foram cerca ali de 13 minutos de luta. Então ele não teve tanta liberdade assim para fazer uma grande luta. Mas pelo menos eles fizeram cada um deles resistir a um finisher do outro, sabe? Então isso deixou um tanto credível ali os dois. Mas claro que o final da luta é o mais bonito dela, né? É quando o Seth Rollins tenta aplicar o segundo Curbstone. O Ratinho e o Jararaca já tinham interferido demais. Realmente, eu acreditava que o Seth Rollins ia aplicar o segundo Curbstone e vencer. Tava aparecendo muito aquilo. Só que aí então o Randy Orton joga ele pra cima ali com o corpo. E aí depois disso emenda um RKO que ficou pra história. Um dos RKOs mais sensacionais. Pra mim, o mais sensacional de todos, né? Não assim o mais belo. O mais belo foi aquele que ele fez no Evan Bourne. Mas esse entra pra história porque é numa WrestleMania ali, ele enfrentando um cara que ele tava odiando, que foi uma pedra no sapato pra ele, que ele tava engasgado, sabe? Ele tinha que fazer aquilo. Tinha que ser daquele jeito. Se ele só vencesse o Seth Rollins com um RKO simples, não ia ser o suficiente. Ele tinha que vencer de um jeito assim que, nossa senhora, é isso, é isso. E quando ele aplica aquele belo RKO, você ainda nota a reação do Randy Orton ali gritando, sabe? Toma, toma, eu te falei. Ele fica doido, o público fica doido. É uma cena assim espetacular, uma cena clássica. E ele ganha o combate ali, merecidamente. Realmente a história fazia mais sentido ele ganhar essa luta, ganhar dessa maneira. E a continuação, a reviravolta que acontece, eu vou falar daqui a pouco, é o que deixa esse RKO mais bonito ainda, sabe? A forma como a história depois continua. É uma coisa... Eu vou deixar para daqui a pouco falar isso, porque é muito belo, né? E na sequência do show, a gente tem lá então o combate de Triple H contra Sting. Outra boa história, inclusive, outra boa rivalidade que eles tiveram. Começaram lá desde o Survivor Series, com o Sting fazendo finalmente sua estreia na WWE. Ele atacando o Triple H lá, atrapalhando a autoridade. Depois a autoridade volta, mas o Sting retorna mais uma vez ali para tentar atrapalhar o Triple H. E algo surpreende muito nisso, porque, ok, você esperava que teria um combate Triple H contra o Sting. Você já sabia que seria um Sting bem limitado ali até pela idade, parado já há um tempo, e um Triple H também que nunca foi o deus dos deuses do ringue, apesar de uma psicologia incrível. Mas aí então a luta começa ali, uma luta devagar, eles começam a fazer os seus principais golpes muito cedo, né? O que começa a surpreender, e aí você fala, pô, a luta vai acabar rápido assim ou vai ter alguma coisa de diferente? E a coisa de diferente rola, né? Começa a virar uma guerra de WWF contra WCW versão 2015. Porque primeiro aparece o DX para tentar ajudar o Triple H a atrapalhar o Sting, então aparece lá os membros do DX para fazer essa ajuda. Mas também apareceu gente para ajudar o Sting, que no caso foi os membros da NWO, né? O Hulk Hogan e companhia apareceram lá então para essa guerra fora do ringue e virou ali então NWO contra DX, WCW contra WWF. Essa história aí vocês devem conhecer já dos tempos lá então da Attitude Era, daquela guerra que tinha entre as duas empresas, até a WWF finalmente ganhar essa guerra, digamos assim, e comprar a WCW para ela. Inclusive, quando isso acontece, o Sting não vai para a WWF, não vai para a WWE, se recusa, fica fora e finalmente só tinha voltado agora para fazer seu primeiro combate contra ali, então, o Triple H. E aí, essa luta aí fica marcada por isso. Não por uma qualidade técnica sensacional, mas mais por uma nostalgia, podemos dizer assim, né? E depois o próprio Shawn Michaels indo no meio da luta, ele tentando interferir, não foi o suficiente, o Sting resistindo mesmo assim.
E o final da luta eu achei um pouco ruim, né? Porque é com o Triple H pegando ali seu martelo, sua marreta, e acertando a cabeça do Sting. O problema é que foi muito mal executado. Não deu pra ver a marretada na hora, né? Não pareceu pegar em cheio. Então quando a luta acaba, quando ele vai pra contagem e vai dar 1, 2 e 3, o público fica tipo, o quê? Acabou? Assim? Cara, sério? Só isso? Que parecia que a gente tinha dado um soco. Né? Não parecia que a gente tá acertado uma marretada no Sting. Então o pessoal não entendeu na hora que acabou, né? Poderiam ter feito de uma maneira melhor. Mas ainda assim, é normal acabar com a marretada. O Triple H fez assim algumas vezes na sua carreira, né? Então também não é nada demais. Mas de qualquer maneira, o Triple H sai vitorioso. Eu acho que foi uma boa vitória pro Triple H. Muita gente fala de, mas o Sting na primeira luta dele não vencer. Eu compreendo esse lado, mas eu compreendo também o lado de que o Triple H ele vinha ali de derrota para Daniel Bryan na WrestleMania anterior, ele vinha de derrota para Undertaker ali 2 seguidas, né? Ele tinha ganhado do Lesnar, mas perdido a rivalidade no fim das contas. Então era um Triple H que precisava um pouco mais de moral na WrestleMania, ele precisava ter um combustível a mais. E o Sting, querendo ou não, era muito mais velho que ele, né? Então, se o Sting ganhasse, eu não reclamaria. Eu acharia, beleza, aceitável, a primeira luta dele, ele vai e ganha. Mas o Triple H vencer também não. Então é o tipo de luta que eu não ligo muito pro resultado, sabe? Eu acho que qualquer resultado é aceitável. Qualquer resultado tá de bom tamanho. É que muita gente também liga isso ao que acontece depois lá, de ele perder pro Seth Rollins. Mas eu já falei, eu não vou falar aqui sobre as consequências, o que rolou depois. Tô avaliando o contexto em si. Naquele contexto, naquele momento, Triple H vencer Sting pra mim não foi nenhum absurdo. Foi totalmente de boa. E foi uma luta que, assim, devido às limitações deles, eles foram bem criativos de trazer ali as duas stables de novo para rivalizar ali em volta do ringue. Após a luta, o respeito entre o Sting e o Triple H, eles se cumprimentando ali e tal, né? Mostrando que não, beleza, foi uma grande luta, foi um grande combate. E também uma resposta da autoridade que só tinha se ferrado, né? Já tinha se ferrado na WrestleMania anterior, tinha se ferrado no Survivor Series, né? Tava na hora da autoridade dar uma resposta, da autoridade mostrar que não, nós podemos também ter aqui um papel bom na WWE, onde a gente consiga também sair por cima. E o Triple H demonstrou isso, e não foi o único, né? Porque o Big Show tinha ganhado, e depois a gente vai falar daqui a pouco do evento principal, que também foi incrível. E aí na sequência nós fomos para um combate que não era para ser um combate tão marcante assim, que foi um combate de duplas ali, de Ellie Page contra Nikki Bella e Brie Bella, né? E assim, um combate curto de, sei lá, 6, 7 minutos ali, essa luta, né? Não foi nada demais, não teve nada de interessante de fato no combate. Foi basicamente talvez o pior. Talvez não, foi o pior combate da noite. E por duplas, né? Não era nem valendo o título da Nikki, por exemplo, onde ela poderia colocar em jogo. Seria muito mais interessante. Mas, depois que acontece a luta e depois que a gente descobre que foi o último combate da AJ Lee na WWE e ela se aposentou, aí você enxerga a luta de uma outra maneira. Por quê? Porque ali é a AJ Lee lutando junto com a melhor amiga dela. Elas que já foram super rivais, viraram grandes amigas, e aí super rivais, e aí grandes amigas no final. Enfrentando as Bellas, que foi sempre as arqui-inimigas tanto da Paige e da AJ Lee. Elas podiam não se gostar em algum momento, mas das Bellas elas sempre odiavam. Aí na WrestleMania elas derrotam as duas, se abraçam ali como umas super amigas e se despedem, né? O pessoal, naquele momento, o pessoal não sabia que era uma despedida, mas foi uma despedida. O último combate da AJ Lee sai da WWE. E foi um combate, assim, realmente só pra dizer adeus. Então, pra WrestleMania também, isso é interessante, sabe? Ter na WrestleMania um combate onde foi a despedida da AJ Lee junto com a melhor amiga dela. Então, eu acho que hoje a gente consegue enxergar isso de modo positivo. Se fosse na época, sem saber que a AJ Lee teria parado ali, então eu diria que foi só um combate ruim mesmo. Mas dessa vez eu vou dar uma cota aqui, beleza? Depois fomos para a disputa do título americano. John Cena desafiante enfrentando Rusev, né? Detalhe que eu não tô falando das entradas, né? Eu até vacilei nisso. A entrada do Triple H excelente, a entrada do Sting excelente, a do Triple H lá com aqueles negócios do Exterminador do Futuro, pô, demais. Aí a do John Cena também ali, normal, mas a do Rusev vindo no tanque de guerra, pô, sensacional. O Rusev entrando no tanque de guerra foi muito da hora. A Lana lá de fora, na época que a Lana ainda agia de forma elegante, né? E fomos para esse combate que também tecnicamente não foi lá grande coisa, né? Na verdade o pessoal não estava esperando realmente grande coisa dessa luta. O Rusev e o John Cena não tinham muita química, a gente já tinha visto isso no Fastlane. Na verdade o que deixou um pouco abaixo essa luta foi justamente no Fastlane já ter acontecido ela, sabe? Você fazendo a WrestleMania um combate de revanche não é muito legal. Mas foi compreensível, porque no Fastlane eles quiseram fazer o Rusev derrotar o John Cena
para ele ter credibilidade suficiente a ponto de na WrestleMania o pessoal poder imaginar que em alguma circunstância o Rusev poderia derrotar o John Cena novamente. O que não foi o que aconteceu, né? O final da luta foi o mais interessante dela, foi quando lá então o John Cena meio que causa ali um problema com o Rusev e a Lana, porque a Lana tenta interferir, tenta falar com o juiz, ele empurra ali o Rusev tromba na Lana, a Lana cai lá de fora, o Rusev se distrai, leva um Attitude Adjustment, já tinha levado o outro mais raro kick-out, o John Cena vai pra contagem, 1, 2 e 3, derrota o Rusev, conquista o título americano. Detalhe que o Rusev até aquele momento estava invicto, né? Ninguém tinha derrotado o Rusev ainda na WWE Main Roster. O Rusev estava invicto, chegou a ganhar o título americano. Até na eliminação que ele sofreu no Survivor Series lá de 2014, foi por 10 segundos fora do ringue, então ninguém fez contagem nele naquele momento. Mas aí então o John Cena foi o cara a conseguir fazer isso, né? E o pessoal até usava lá o termo, enterrou, né? Vai enterrar aí. O John Cena reconquista o título americano, algo muito legal, né? Porque fazia muito tempo que ele não pegava esse título de novo. Meio que ele já havia ganhado uma vez na WrestleMania contra o Big Show lá em 2004, né? Antes de ele virar o top guy da WWE. Então foi uma nostalgia, né? O pessoal que estava acostumado a ver o John Cena ganhando títulos mundiais, ele ganhando um título de mid-card naquele momento ali. Foi algo que o pessoal até que aceitou, né? Porque, pô, pelo menos não foi mundial, né? Pelo menos quem sabe agora no mid-card, ele possa dar um valor pra esse cinturão. E como eu falei, eu não vou falar o que veio depois disso, tá? Mas a gente já sabe que realmente valorizou. Mas aqui eu quero falar do momento. É um momento que foi um pouco ruim pro Rusev. Mas assim, se tem alguém com moral pra acabar com a invencibilidade dele, é o John Cena, né? Seria pior ele perder a invencibilidade dele pro Ryback, por exemplo, que era um dos planos alternativos. Tipo, aí ficaria feio. Perder pro Ryback a invencibilidade dele. Ele perde pro John Cena. Então, é um cara grandão, né? Um cara grandão. Então, não faz mal nenhum perder pro John Cena ali sua invencibilidade, ao meu ver. Depois a gente foi então lá pro combate de Bray Wyatt contra Undertaker. Se é que teríamos Undertaker, né? O Bray Wyatt faz uma entrada sensacional, cara. Pra falar a verdade, acho que de todas as entradas que ele já fez, essa foi a mais da hora, né? Aqueles espantalhos ali, aquela... Não tenho o que falar, né? E assim, o pessoal falou que de noite talvez fosse funcionar mais. Eu acho que naquele horário, aquela iluminação lá, aquela tardezinha, combinou até mais, cara. Ficou muito bonita a entrada dele, ficou muito bem feita. Ele que carregou a rivalidade sozinha, né? O Undertaker não participou da rivalidade, ele fez tudo sozinho. E aí depois, então, ali, a gente esperando, será que o Undertaker vai vir? Porque a gente não viu o Undertaker desde o fim da streak, cara. Esse que é o ponto. Eu já contei essa história pra vocês. Eu fiquei sem reação quando a streak acabou. Eu não conseguia nem ficar bravo ou triste, eu não conseguia ter reação, não conseguia falar, era um choque total. Muita gente falou, parou de ver a WWE por isso, o Undertaker ter saído. Então... estávamos querendo uma resposta, sabe? Estávamos querendo saber, cadê você, Undertaker? Ele nunca mais apareceu, cadê você? Se ainda existe? Tipo, apareça, né? E aí, então, depois de toda essa rivalidade, o Bray Wyatt provocando, o Undertaker aparece, né? Começa a tocar a música dele e você vê ele entrando de novo. Pra mim, foi muito emocionante quando eu vi o Undertaker de novo, sabe? Foi tipo, foi uma resposta que ele ainda tá lá. Acabou a streak, acabou tudo, mas... ele tá lá ainda, tá ligado? Ele tá vivo ainda, ele pode ainda, sabe? Então aquilo foi muito emocionante, ele entrando assim, eu falei, nossa, é o Undertaker. Finalmente, né? Finalmente ele voltou. E ele vem ali, e o Bray Wyatt fica apavorado no começo da luta, ele faz uma cara de desespero, tipo, caraca, ele apareceu mesmo, bicho. Eu achei que ele não ia vir, não. E aí o Undertaker já chega logo dando um big boot ali nele, né? E o Bray Wyatt assustado a luta inteira, né? Depois, no meio da luta, ele até se encaixa bem ali, consegue aplicar alguns golpes principais do Undertaker, mas nada que fizesse parecer que ele realmente derrotaria o Undertaker em algum momento, né? Até quando ele faz o Sister Abigail lá, o Undertaker escapa facilmente. Tem a cena lá sensacional que ele vai fazendo lá o caranguejo dele e o Undertaker de repente levanta ali com aquele comeback, que tem uma cena muito boa, né? E no final lá, ele manda então o Tombstone Power Drive no Bray Wyatt e aí acabou, já era, derrota o Bray Wyatt. Uma luta ali que não foi muito longa, acho que foi no limite certo e ganhou do Bray Wyatt. Assim, muita gente poderia até dizer que ele poderia ter perdido pro Bray Wyatt pra passar o bastão pro Bray, já que a streak já tinha acabado. Só que aí que tá, na verdade o correto seria o seguinte, a streak acabar com o Bray Wyatt. Não acabar com o Lesnar, ele lutar com o Bray Wyatt, essa rivalidade, o Bray Wyatt derrotar ele, acabar com a streak e começar a partir dali a dele. Certo? O legado dele. Poderia ser isso.
Se a streak já estava quebrada no ano anterior, então o retorno do Undertaker não faria sentido ele perder mais uma vez, certo? Seria realmente melhor, se é para ele voltar, de fato, que ele volte já vencendo. E foi o que aconteceu. Tanto que isso credibilizou ele para voltar a rivalizar com o Lesnar depois disso. Mas, como eu disse, não estaria analisando o que veio depois. Vamos ficar lá naquele contexto. Mas, naquele contexto, eu acho que o Undertaker tinha que voltar para vencer. Ele voltar para perder de novo, sabe? Você ficou um ano sem ver o cara. Aí quando ele volta para ser derrotado de novo. Meu Deus, aí você quer fazer eu entrar em depressão. Aí não dá também, né? Não. Aí não, aí para, né? Mas, de qualquer maneira, chega o evento principal, né? Roman Reigns contra Brock Lesnar, o evento principal pelo título mundial. Foi, assim, uma coisa muito interessante isso, porque você tinha ali uma galera que realmente não conseguia engolir o Roman Reigns, ele entrando lá pelo público, alguns cumprimentavam, outros não. E desde o começo dessa sua caminhada como top guy era isso, né? Era metade vaiando, metade apoiando, era muito dividido isso. Já o Lesnar, que apesar ali de o pessoal na época já tá pegando um certo hate dele, ele foi extremamente apoiado, né, quando ele chegou. Ele foi o que a galera mais estava querendo realmente ali ver, o que surpreendeu até alguns, porque há pouco tempo ele era vaiado lá. E beleza, vamos para esse combate, eu esperando um combate super equilibrado, e o combate é simplesmente um squash. Até começa uma pancada ali, ele parecendo até que era uma briga de verdade entre os dois, mas quando o Lesnar dá o primeiro suplex, meu amigo, que surra! Uma sequência ali de golpes, ele faz o F5 rapidamente ali no Roman Reigns, né, com uma facilidade. Depois mais suplex, chega a um socão no Roman. Foi uma surra histórica. Faz mais F5s ali. E aí vai fazer uma sequência de F5s indo pra contagem. O Roman Reigns dando kick out e começa a dar risada. E aí ele tira a luva, começa a dar tapa na cara do Roman Reigns. Luta extremamente fácil, né? E o Roman Reigns levando uma surra total ali. Eu lembro até dos comentaristas na época da Fox falando que, caraca, mas o Roman eu achei que ia vir preparado, né? E aí tem lá o momento onde a luta tem uma reviravolta, né? Que o Lesnar se distrai, o Roman Reigns empurra ele, o Lesnar bate a cabeça ali no poste, né? Nisso ele começa a sangrar bastante. Roman Reigns aproveita, Superman Punch nele, manda mais um, manda 3 Superman Punches pra cima do Brock Lesnar. Brock Lesnar fica bobo, toma um Spear, Roman Reigns vai lá, faz outro Spear, 2 Spears pra cima do Brock Lesnar. Vai pra contagem e falei, caraca, não acredito que vai ganhar desse jeito. 1, 2 e não. Brock Lesnar dá kick out. E assim, nessa época, vale lembrar o seguinte, o Brock Lesnar tava com problemas de renovação com a WWE. Então tava muita gente pensando, bom, vai ser a última luta do Lesnar e depois disso ele sai da WWE, vai voltar pro UFC. E o Roman Reigns então vai ganhar esse combate, vai ganhar essa luta. Não tem outra alternativa, tá ligado? Não tem como ter outra coisa além disso. A não ser que ele tenha renovado na última hora o Brock Lesnar aí com a WWE. Mas a alternativa não existe. O Roman vai ganhar em algum momento. Então quando o Roman ia pra esse kick out, muita gente falou, putz, acabou. E não acabou. Tentou mais um Spear, Brock Lesnar pegou ele, mandou um F5, mas não conseguiu se levantar também. Ficaram os dois caídos, né? Nisso, de repente, toca a música de ninguém mais, ninguém menos que Seth Rollins, o Mr. Money in the Bank, que já tinha lutado naquela noite, tinha perdido pro Randy Orton o título não, tinha perdido pro Randy Orton lá o combate deles, lá levou aquele RKO sensacional, e veio correndo ali com a pasta Money in the Bank. Nisso, muita gente ficou sem entender, né? Tipo, ué, o que aconteceu? A luta acabou? Será que cortaram ali a parte que a luta acabou? Porque normalmente o cash-in vem, né, depois que acaba o combate. E assim, cash-in WrestleMania nunca aconteceu. Ainda mais no evento principal. E o que não aconteceu também foi o que o Seth Rollins fez, que além de tudo, ele não causou nem desqualificação, não esperou nem a luta terminar. Ele foi lá e disse, ó, eu quero que a luta seja transformada em um combate triplo, né? Pela primeira vez um combate triplo aqui. E é isso. E quando isso aconteceu, eu levei um susto, cara. Porque eu falei, não acredito. Agora eu já entendi. Agora eu entendi. Vamos fazer o Roman Reigns finalizar o Seth Rollins para ganhar o título mundial. Assim não finaliza o Brock Lesnar. Assim o Lesnar fica protegido e o Roman conquista o título. Vai ser isso. E eu assustei demais porque realmente o Roman vai pro lado de fora. O Seth Rollins faz o Curbstone no Lesnar. Eu falei, putz, agora vai levar o Spear. E ele não vai pra contagem. Ele tenta fazer um segundo Curbstone no Lesnar. Eu falei, rapaz, e agora? Quando ele vai, o Brock Lesnar segura ele pro F5. Eu falei, vixe. O que vai acontecer? Vai levar o F5, o Roman vem faz Spear no Lesnar, mas vai pra contagem no Rollins. O que vai ser isso? E aí, então,
vem o Roman Reigns antes e faz um spear no Brock Lesnar, né? E aí, então, nisso, o Seth Rollins ali, aproveitando que o Roman Reigns estava agachado, aplica o Curbstone nele. Na hora eu só lembro disso, sabe? Quando o Roman faz o spear no Lesnar, eu falo, vai Seth Rollins, vai, e ele pisa no Roman. Quando ele pisa no Roman, vai pra contagem, né? E ainda fala thank you so much, né? Agradecendo o Roman por ter salvado ele do F5. Vai pra contagem 1, 2 e 3. Na hora eu não acreditei, o Seth Rollins não acreditou, quem tava na arena não acreditou. Eu só sei que, nossa, eu levantei assim, eu tenho que admitir, eu chorei. Foi uma das poucas lutas que eu realmente chorei na WWE. Dá até pra fazer um vídeo disso, né? Lutas que eu já chorei na WWE. Essa foi um dos combates que eu chorei, porque, cara, vocês não tá ligado como foi difícil isso, cara. Eu era muito mais fanboy antes de ter canal do que depois que eu tive o canal. Porque eu ficava nas páginas lá defendendo o Seth Rollins. Era um dos poucos, porque defender o Seth Rollins era loucura na época. O cara era heel ali, num período que o pessoal nem sequer entendia o que era heel direito. E eu defendia e falava que ele ia ser campeão. E eu falei ainda, cara, nas páginas oficiais da WWE, eu falava lá, ganhava um monte de like até, e alguns xingavam, eu falava, esse cara vai ser campeão nessa WrestleMania, esse cara vai ser campeão. Eu confiava, mas assim, né, já desacreditando. E quando isso acontece, eu falei, caraca, ele ganhou, cara. Como assim? Porque eu não me lembro de ver um heel se dando bem. Eu lembrei lá do Miz ganhando na WrestleMania lá, que teve ele ganhando do John Cena, mas o The Rock atacou ele depois do combate. O The Rock que saiu por cima. Então eu não me lembrava quando a última vez que um heel saiu por cima no evento principal de WrestleMania. Saiu por cima e na boa, tá ligado? Eu não lembrava disso. Eu falei, meu, não, vai acontecer alguma coisa. Vai cancelar a luta, o Randy Orton vai vir, sei lá. E, cara, nada aconteceu, ele comemorando, ele corre pra fora do ringue lá, ele gira o cinturão igual ele já tinha feito quando ele ganhou o título da NXT, né? Virou uma marca dele quando ele ganha cinturões. Foi demais aquilo, cara. Foi incrível. E derrotando o Roman ainda, que era o queridinho da época. E aí, tipo, vai tudo uma questão de rivalidade, né? Porque você gostando do Seth Rollins, consequentemente, você cria inimizade com os Roman Rosettes, né? E nossa senhora, foi, meu Deus do céu, os Roman Rosettes vão estar loucos. E realmente, se você voltar nas postagens das páginas daquela época, você vai ver lá que quando eles deram o resultado que aí o Seth Rollins tinha vencido, o pessoal ficou bravo pra caramba, xingando, putaço, e tinha eu e uma galerinha lá zoando pra caramba, feliz ali, era a minoria, mas nossa, foi a maior virada de todas, assim, sabe? Pô, nós começamos sendo humilhado. Eu lembro que quando eles postaram o resultado do Randy Orton derrotando o Seth Rollins, o pessoal tava zoando a gente, tava falando, cadê os fanboys do Seth Rollins? Ele se ferrou, e é isso que é lindo, cara. É isso que é lindo nessa WrestleMania. Você vê o cara sendo humilhado lá no comecinho do show, levando aquele RKO que merecia. O Randy Orton quase cuspindo na cara dele, o pessoal indo na loucura. E ele vira a noite fazendo isso no evento principal contra Brock Lesnar e Roman Reigns pelo título mundial. Isso é demais, cara. Isso é incrível, isso é espetacular. Isso me dá um orgasmo. Eu fico louco quando eu lembro disso, cara. Eu fico louco. Nossa. Foi um dos momentos mais incríveis de todos os tempos. Não tem como não ser, cara. Não tem como não ser. E aí ele lá com os fogos e tal. Nossa, foi uma cena memorável ali. O Roman Reigns com cara de choro. O Brock Lesnar também decepcionado. Foi um feito incrível que coroou um fechamento de WrestleMania assim, excelente, sabe? Uma forma de finalizar assim jamais vista. Já tivemos outras finalizações muito boas de WrestleMania, mas essa foi demais, cara. Foi tipo puta plot twist, foi uma puta virada de jogo, assim. O Ryu realmente conseguindo mostrar que, olha como ele é genial, comprovando ele ser arquiteto, né? O futuro é agora, né? The future is now, como falou o Michael Cole lá. Nossa, foi incrível, não tem como dizer outra coisa. Foi simplesmente incrível tudo isso. E fecha que foi uma das melhores WrestleManias, cara. Com certeza foi uma das WrestleManias mais incríveis. Não tinha canal na época, se eu tivesse, eu tinha feito alguma loucura, com certeza, mas foi, assim, um dos momentos mais emocionantes de todos, né? De modo geral, foi assim que eu pensei sobre essa WrestleMania. Não sei que nota eu posso dar de 0 a 10 pra uma WrestleMania dessa, talvez um 8,5, talvez uma nota 9, eu não sei. Eu ficaria entre 8 e 9 ali. 10 é muito difícil eu dar 10 pra alguma WrestleMania. Então, eu vou deixar 8,5 pra essa WrestleMania aí, então, né? Uma das minhas favoritas, com certeza. Vocês comentem o que vocês acharam também. Deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui.